todos os internautas, bem-vindos a esse programa maravilhoso. Já sabem que com Rosária do Rosário não falta aquela conversa boa, aquelas novidades e sempre trago aqui convidados de luxo. E hoje vamos fazer uma pequena visita às artes plásticas. Vamos conhecer alguém que faz desenhos super fascinantes e eu admiro as obras de arte, mas não sei interpretar. E o internauta aí desse lado, será que consegue interpretar as obras de arte? Só de eu trazer aqui uma obra, consegue dizer o que é que retrata? Consegue sentir alguma emoção ao ver uma obra de arte? Hoje vais conseguir saber se é possível interpretar uma obra de arte, se é possível também se inspirar e começar a desenhar com o nosso convidado. Desde já, aproveitem para se inscrever no nosso canal Quelimane TV e assinar o sino de notificação. Convidem mais amigos, familiares, colegas a também se juntarem a nós neste canal que traz para si muita informação, muita música, conversa. E vou aproveitar agora para apresentar o meu convidado. Josué Cartur, seja bem-vindo. Muito obrigado e obrigado pelo convite e vamos a isso. Estás pronto? Claro. Será que hoje vais revelar para nós todos os segredos do desenho? Vou fazer mais ou menos um resumo, né? Porque todos os segredos ficaríamos anos e anos, né? Mas um resumo de tudo que eu sei vou aqui poder apresentar. Então, acredito que algumas pessoas que te conhecem estão curiosas em saber quando é que tudo começou. Bem, eu já desenho já faz tempo, desde 2011, né, que eu já desenho, já aprecio muito o desenho. Então, de lá para cá, eu só comecei a levar a sério a partir do ano 2016. Então, é onde começo já a apreciar o desenho realista, né, que é o desenho que mais ilustra a realidade, ou mais se parece com a realidade. Então, daí, quando abracei a área do desenho realista, não parei mais. Aí só fui aperfeiçoando, melhorando as técnicas e até então tem sido muito bom. E o que é que te motivou a abraçar a área do desenho realista? Bem, de primeira foram elogios, né, das pessoas que estavam mais próximas a mim e que de certa forma eu, quando desenhasse ou quando fizesse algum desenho, mostrava a eles diziam belo trabalho, continue a praticar e tudo mais. Então aqueles elogios começaram a criar algo em mim que davam-me força, né, de certa forma, para continuar a fazer trabalhos iguais. E daí só comecei a avançar até então. E na infância já eras bom naqueles desenhos de boneco, boneca, desenhar o amigo, como é que era? Bem, eu acho que todo mundo começa dos desenhos infantis, né? Então, a partir dos desenhos infantis, pude também aperfeiçoar, né, o jogo de cores, os traços e outras coisas, né, outras técnicas que eu pude perceber mais tarde, que naqueles desenhos foram essenciais e importantes, né, para a evolução do meu trabalho. E até então, só foi bom ter passado por uma experiência igual. Interessante. Eu, então, desde pequena, nos desenhos, não estou a tratar. Até então, tento desenhar uma boneca, desenhar uma amiga, mas o desenho que sai, meu Deus. Então, qual é a tua principal fonte de inspiração? Bem, a principal fonte de inspiração tem sido... eu pude apreciar trabalhos de vários artistas do Renascimento, então, desde então que eu conheci os trabalhos deles, um deles é o Michelangelo e o Leonardo da Vinci. Então eles faziam trabalhos muito excepcionais e realistas, sobretudo. Mas eles faziam mais, era pintura, né? E eu apreciei muito esse estilo
Então eles têm sido uma fonte de inspiração para mim, não só eles, mas atualmente tem um alemão, o nome é Emanuel Dascânio, também desenha lápis, e ele tem sido uma inspiração grande, e eu sonho também um dia poder fazer trabalhos como ele faz. E isso tem sido também uma alavanca para mim, né? Para trabalhar diariamente e poder mais ou menos, né, chegar perto do trabalho dele. E em Moçambique, qual é o artista que te inspira? Ou será que em Moçambique não vês ninguém mesmo? Bem, aqui em Moçambique tem alguns artistas que eu respeito o trabalho deles, e de certa forma também tem sido uma força, né? Porque se não há competição, eu acho que não há evolução. Então, tem sido, como é que eu digo, os trabalhos que eu aprecio dos artistas daqui de Moçambique, em especial, vou aqui citar alguns nomes. Tem o Menino Arqueiro, tem o Filho Talentoso, e tem o Machel, então tem vários. Eu também pude apreciar trabalhos de artistas daqui da Zambésia também, e que também já trabalhamos juntos, né? Muito juntos, em alguns workshops, e tem sido uma experiência muito boa. Isso é bom. E é sempre bom também olhar para o nosso redor e conseguir ver inspiração, ver colegas de profissão e admirar o trabalho. Exatamente. Eu acho que isso também, de certa forma, nos ajuda a crescer como profissionais. Claro. E sabemos também que o Josué já fez retrato de várias figuras públicas, como o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, o Stuart Sukuma. Existe ainda alguma figura nacional ou internacional que gostarias de desenhar? Bem, figuras nacionais tem várias, né? Tem várias, em especial tenho ainda o Azagaia, né? Que recentemente teve aquele incidente todo, e que Deus o tenha, e porque ele também tem sido, ou foi, né? Uma figura muito importante para Moçambique. Então eu procuro sempre representar pessoas de grande figura, né? Então, para além dele, tem o artista Ot Blaze, que eu estou ainda a projetar como é que eu faço isso. E tem também o Sérgio Fife, né? O apresentador. E eu também estou ainda a projetar como é que eu faço isso. E tem mais outros artistas, né? Que eu aprecio bastante. A Rosária não é uma figura pública do alto nível, mas já pensaste em desenhá-la um dia? Sim, claro. Bem, já agora... Podes começar a me enganar, vai calma. Bem, já agora, talvez no próximo programa, né? Se eu tiver a oportunidade de cá estar novamente, posso lhe trazer um retrato. A ti e ao Jonas. Uau! Exatamente. Josué, não faz isso, porque pode até te assustar com uma mensagem amanhã. Quer ser convidado para participar do programa no próximo mês, no dia 15. Será de bom agrado. Será de bom agrado. Espero que não consideres isso como um ato grosseiro, né? Não, claro, não. Então, desde que começaste a desenhar, qual foi o ponto mais alto que conseguiste alcançar? Ponto mais alto da minha carreira? Bem, foi ter recebido uma ligação diretamente de Portugal. Era mais ou menos um pedido era mais ou menos gratidão, né? Da parte do presidente de Portugal, e que é o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu fiz um retrato, na altura, foi no ano passado, no dia 21 de agosto, que era a inauguração da Catedral Velha.
Então eu fiz 2 retratos, era um do presidente da República de Moçambique e um do presidente da República de Portugal. Exatamente. Então, através da Associação do Coisa dos Bons Sinais, que é a ABS, né? Então fizeram chegar a ele. Então depois daí, acho que passaram-se umas 2 semanas, e aí onde eu recebi a ligação a dizer que agradecemos pelo trabalho e tudo mais, gostamos e um dia desses vamos ver, se estivermos aí em Moçambique talvez possamos te conhecer pessoalmente. Então isso foi um ato muito especial para mim, né? E de certa forma, além fronteiras, e uma ligação dessas Acho não que são eu todos os ficaria dias. 2 dias sem comer nada. Exatamente, só uma ligação. Exatamente. A ligação. Uma ligação dessas, foi uma coisa muito boa. Uma coisa muito boa. Já agora, se não fosses um artista plástico na área do desenho realista, o que serias? Bem, eu acho que não consigo me enquadrar em outras áreas, né? Não consigo me enquadrar ou me imaginar em outras áreas porque é algo que já está em mim há bastante tempo. E digo eu que só faltava um pouco de empurrãozinho, né? Para as coisas ficarem a se encaixar. Mas não consigo me imaginar em outras áreas. Se tivesse uma opção, qual seria? Uma opção? Eu seria artista plástico. 2. 2, artista plástico e ativista social. Porque Essas 2, eu sei que o Josué já é. Uma terceira. A terceira. Algo que se calhar viria em último plano. Em último plano, deixa-me lá pensar. Acho que professor, talvez. Ok, vamos mudar de assunto porque o Josué só está a trazer aqui assuntos que ele sabe que são do seu domínio e que de certa forma fazem parte da vida dele. Ele é ativista social, ele faz desenhos realistas, ele também é professor de profissão, né? Exatamente, sou professor de educação visual. Educação visual. Exatamente. Sempre foi teu sonho de infância fazer educação visual? Bem, aquilo posso dizer que foi um acidente de percurso. Porque a ideia mesmo era de fazer artes visuais, porque eu, como aprecio muito a área de desenho, não só desenho, pintura, filmagem também um bocadinho, e faz tudo um conjunto, né? Então a ideia mesmo era de fazer artes visuais, só que na altura que eu estava para me inscrever, já tinha passado o período de inscrição, então daí tive que me inscrever numa faculdade para não ter que ficar um tempo, né, parado. Sim. Então aí me inscrevi no curso de educação visual e consegui entrar e consegui me formar, então decidi sentar aí. Deixa-me só parabenizar-te por terminar este grau, porque não é fácil. Existem pessoas que dizem que da faculdade vamos entrar todos juntos, mas a saída é individual. Eu posso sair daqui a 10 anos, mas tu conseguiste fazer o curso com sucesso. Muito obrigado. Meus parabéns. Josué Cartur, é isso, né? Cartur. De onde surge o Cartur? Bem, o Cartur surge numa junção, né? Porque o meu nome é Josué Cristóvão Arthur. Então eu tirei o C do Cristóvão e o Arthur formou o Cartur. Eu gostei até. Se calhar alguém vai se inspirar e dar o nome para futuras gerações. Exatamente, então ficou basicamente isso. Além dos desenhos realistas, o que é que procuras demonstrar nas obras mais abstratas? Aquelas que quem não é bom entendedor como eu tem dificuldades para perceber o que queres transmitir. Bem, nos meus trabalhos sempre tem um traço, né? É um traço, ou cada tipo de artista tem sempre um traço que o define, né? Que em todas as obras de arte que ele pode produzir, sempre tem um traço.
que identifica o artista, o que o artista vive, o que o artista pensa, essas coisas todas. Então, nos meus trabalhos todos tem um pouco de sentimento, né? Sentimento de quem não pode falar, e de quem não pode gritar. E a maioria dos meus trabalhos são pessoas muito oprimidas, né? Por exemplo, tem um trabalho que se calhar vai passar aí na tela, né? Já está a passar ali no Exatamente. Vamos apreciar, está na tela, vamos apreciar o trabalho. Então, este trabalho fala do cárcere privado. Então, todo mundo sabe que cárcere privado é a prisão, né, dentro de casa ou dentro do lar, uma coisa assim. Então, eu acredito que há certas pessoas que sofrem disso, né? Há certas crianças, principalmente, que sofrem disso e são mantidas em casa e são impedidas de brincar e, de certa forma, também de serem, né, felizes como tais, né? Sim, porque os direitos a serem privados. Exatamente, sim. Então, tudo isso, criança como criança, ela não tem muita voz dentro de casa ou dentro da família, né? Porque ela é a última, se calhar, exatamente. Isso se for dada a ela né, a palavra. Então, eu também procuro sempre falar das crianças, porque são elas, né, ou esta fase em que nós ou as mesmas crianças tendem a manifestar várias emoções. Então, dentre essas emoções, se são oprimidas ou barradas, né? Sim. A criança ao crescer fica com transtornos. Então, eu acredito que se formos a deixar as crianças livres e elas poderem brincar como tais, estaremos a criar uma sociedade muito, como é que eu digo, muito sensível, né? Em termos de sentimentos, porque hoje em dia as pessoas são muito amarguradas, sobretudo quando crescem. Exatamente, sim, sim. Então, tudo isso, a base é a criança. Então, se a criança não cresce como tal, não tem aquele direito todo de brincar, exatamente. Então, ao crescer, ela começa a ter este problema sempre. Então, por isso eu sempre tento trazer os meus trabalhos basicamente ilustrando crianças, passando por essas fases. E achas que é possível educar ou repudiar os comportamentos da sociedade em geral através de um desenho, de artes plásticas, por exemplo? Sim, é possível, porque o objetivo de todo artista é lutar ou é trabalhar ilustrando aqueles que não podem falar, né? Então nós falamos basicamente para aqueles que não conseguem falar. Então, em forma de artes, nós trazemos essas informações, e se as pessoas que apreciam a arte ou a obra de arte, né, entendem ela na sua íntegra, eu acho que é possível educar a sociedade com isso. Muito bem, eu acredito que também os internautas aí desse lado já conseguem sentir isso. Existem vários artistas que procuram trazer mensagens educativas com música, com desenhos, com peças teatrais. Vamos não só assistir para sorrir, vamos procurar tirar uma mensagem daquela peça, daquela música, para de certa forma mudar os nossos comportamentos negativos. E vou mais uma vez convidar o amigo internauta para se subscrever ao nosso canal Quilimane TV e assinar o sino de notificação, porque só assim o canal vai crescer cada vez mais e mais. Josué, vemos aquela imagem que está passando lá na tela de crianças com pintura. Eu vou explicar como eu estou a entender, né? Já que não sei interpretar, com pinturas nos olhos, estão assim, todas juntinhas. O que é que está a descrever aquela imagem? Bem, a imagem fala de mais ou menos nossa cultura, né? Nós como africanos, hoje em dia, quando
a gente está mais grande, né? E acaba deixando de lado aqueles nossos traços, né? Como africanos. E eu acho que é na fase de crianças que nós conseguimos experimentar quase tudo, né? Em forma de brincadeira, mas conseguimos transmitir a verdadeira mensagem. Por isso eu digo que se a criança é deixada ela livre, né? Então ela pode experimentar qualquer coisa e escolher, né? A partir disso. Então, nossa cultura com o tempo ela vai se perdendo. É claro que é evolução, né? Mas não podemos deixar o nosso próprio traço. Sim, a nossa essência. Exatamente. Exatamente. Aquilo que é a nossa própria identidade. Então, ali fala mais ou menos da exaltação da própria cultura, né, africana, que é esta de curandeirismo, porque a África mesmo é de raízes, né? É de raízes e a terra em si, é uma terra que está cheia de raízes e é preciso a gente preservar isso. E a cultura é basicamente isso, né? Basicamente isso. Eu simplesmente fico fascinada cada vez que aprecio um trabalho teu. És uma pessoa com muito talento. Muito obrigado. E até fiquei admirada quando conseguiste fazer o autorretrato. Por que é que te motivou a fazer aquilo? Bem, vamos até passar na tela. Olhem bem para o nosso convidado, olhem para o Josué e olhem para o retrato que está bem ao lado. Bem, como eu disse, eu sou inspirado nos artistas, né, do Renascimento, e eles tinham muito desses de pintar o seu próprio autorretrato. Então, por sua vez, eu quando vi os trabalhos deles e vi também uma parte do autorretrato deles, eu comecei a ver a necessidade de eu fazer também o meu, né? Apesar de que não sou lá um grande artista, né? Mas a necessidade de a gente tratar do que é nosso, né? Deixar também o que é nosso aparecer também nas telas e foi uma coisa muito boa. Foi um desafio, mas E acredito que foi um grande desafio mesmo. Claro. Já viu quando alguém diz para ti, classifica-te em 3 palavras? Fica super difícil dizer, mas exatamente, já agora, sim. 3 palavras que te identificam. 3 palavras que me identificam? Na verdade eu estou meio aéreo, mas Aquelas 3 que quando ditam, descrevem mesmo o Josué. Em primeiro lugar, a humildade. Em segundo lugar, que mais? Humildade. Humildade, mais humildade, mais humildade e muito talento. Então, Sim, claro. Sim. não queria dizer talentoso, por quê? Porque há certas pessoas que não reparam muito nisso, né? Por exemplo, como eu costumo dizer que eu não sou talentoso, mas eu procuro fazer as coisas e fazer acontecer as coisas do meu jeito, né? Então sempre deixo as pessoas classificarem as coisas por mim. Então eu só faço e as pessoas vão classificando por si só. Então eu acho que é isso, né? Quais são as principais dificuldades que o Josué como artista plástico enfrenta aqui na nossa cidade, na nossa província, bem como para os futuros artistas que gostariam de abraçar esta arte podem enfrentar? A primeira dificuldade é no material. O material, sobretudo desenho e pintura, é muito difícil de apanhar o material aqui na cidade. E não só isso, mas também a venda dos trabalhos artísticos é muito escassa, né?
E tu podes até fazer uma exposição ou fazer uma tua e não conseguir vender nenhuma obra. Isso é lamentável. Sobretudo para aqui a cidade de Quilimane mesmo é difícil. Eu me recordo que eu fiz uma exposição em 2020 e não tive nenhuma venda. Era um total de 35 obras e a exposição durou por volta de uma semana. Então isso foi uma coisa que é como se as pessoas não vissem o trabalho ou não considerassem. Porque é impossível fazer-se uma exposição e não ter nenhuma venda. Em uma semana não conseguir vender nenhuma. É uma coisa meio difícil. E eu acho que é por isso que a maioria dos artistas preferem não fazer exposição. É por isso que então assim sendo, aí acaba caindo já o fluxo, né, de artistas plásticos, né, que tenham vontade em trabalhar, porque tu trabalhas tanto, ficas com muitas obras dentro de casa, queres vender, mas não consegues. E fica uma coisa complicada. E a pessoa acaba ficando presa que eu já tenho muito trabalho em casa. E acaba não criando mais. Exatamente, acaba perdendo a vontade de criar outros. O que acontece é que nós mesmos estamos habituados só a dizer trabalho bonito, parabéns, tens talento, desenhas bem, mas não conseguimos, de certa forma, ajudar ou motivar aquele artista a continuar a criar e criar cada vez mais. Mesmo em gesto de considerações finais, que mensagem gostaria de deixar ficar para os internautas que neste momento te assistem, para os artistas que possivelmente também gostariam de ter uma pintura, um quadro feito pelo Josué, e onde é que podem encontrar as suas obras? Como é que podem contactar o Josué para fazer um retrato ou para comprar uma das obras? Em primeiro quero dizer a todos os artistas, né, ou a qualquer um que faz algum trabalho, não olhem muito para o mercado, né? Porque não podem esperar muito as pessoas comprarem os seus produtos, e trabalhem mais, né? Porque nunca se sabe quando é que a luz vai focar a sua cara ou quando é que os holofotes estarão virados para ti. Exatamente. Então, o que eu sempre digo para mim é: eu vou trabalhar incansavelmente até onde der. Não importa se vão comprar ou não, mas eu sei que um dia as coisas vão dar certo. Então, para me encontrar é muito simples. Podem acessar o meu Facebook, né, Josué Cartur, a minha página do Instagram também, Josué Cartur, ou podem também me dar sinal no WhatsApp, né? Que é através do contacto 84 70 71 524. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite. E mais uma vez, continue a criar mais. Não deixe de mostrar o talento que tens. Nós merecemos, de certa forma, alimentar os nossos olhos, né? Podemos até não comprar, mas gostamos de alimentar a visão e elogiar. Vamos elogiar sempre que fazes trabalho bonito. Já a parte de comprar, mas é assim, internautas, vamos ter o hábito ou a cultura de aderir aos trabalhos dos nossos artistas. Vamos valorizar o que é nosso, vamos comprar o que é nosso. Nós, como pertinho, é só ligar para o Josué ou ir ao Facebook, pesquisar Josué Cartur e ter uma obra super produzida, não terá nenhuma reclamação. E acredito que o retrato será muito mais belo que o dono. Brincadeira, muito obrigada a todos pelo carinho da vossa audiência. Eu sou Rosária do Rosário, vou e prometo voltar numa próxima oportunidade. Continuem acompanhando a restante programação da Quilimane TV e não se esqueçam mais uma vez de se subscrever ao canal e ativar o sino de notificação.